Para nós meditarmos em rápidas palavras, que as nossas horas passam depressa. 1 Samuel, capítulo de número 7, verso 7. Vamos trazemos uma mensagem expositiva, textual. Falar ao lado de pastores como Zé Roberto e outros, a gente fica nervoso. Mas eu vim aqui simplesmente adorar. Então adore Ele, irmão. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Capítulo de número 10, versos 1 em diante. Vamos lá? Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou-o e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a herança? Apartando-te hoje de mim, presta atenção em algumas palavras que contém esses versículos. Apartando-se hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zelza, sublinho Zelza, os quais te dirão: acharão-se as jumentas que fostes buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: o que eu farei pelo meu filho? E quando dali passares mais adiante, chegarás ao carvalho de Tabor, e ao sobrinho Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, olha só, outro levando 3 bolos de pão, e o outro levando um odre de vinho. E eles te perguntarão, diz na minha tradução: como estás? E te darão 2 pães, que tomarás das suas mãos. E então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem da onde? Do alto. O que eles fazem? Profetizam. O que eles têm na mão? Saltérios, harpas, tambores e flautas. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é... Pode se assentar, irmãos. Eu agradeço a Deus a oportunidade de poder falar a palavra de Deus nessa noite. Agradeço ao pastor Osés por me franquear essa oportunidade. Aleluia. Eu quero trazer um pensamento nessa noite dessa palavra sobre o tema: onde encontrar aquilo que foi perdido. Sobre a preocupação de um pai que pergunta: o que eu posso fazer pelo meu filho? Há uns 2 domingos atrás, um domingo atrás, teve um pastor que veio aqui pregar e ele trouxe uma passagem, a passagem de José, e ele falou sobre Manassés e Efraim, e ele trouxe a tradução, vamos dizer assim, das palavras Manassés e Efraim. Ele disse que Manassés era esquecimento daquilo que ficou para trás. E ele disse que Efraim era aquilo que frutificaria dali para frente. Então nós vamos dar uma passeadinha na Bíblia do capítulo 7 até o capítulo 10, em 25 minutos que nós temos para falar essa noite. E vamos ver alguns termos bíblicos que contém dentro da palavra de Deus e que nessa noite pode edificar a nossa alma. Mas eu quero perguntar para vocês: o que você tem perdido? Irmão, eu sou crentão. Eu não perdi nada. Existe alguém nessa noite perguntando: meu filho, o que eu posso fazer por ti? Se porventura você perdeu alguma coisa, eu tenho a solução
para você encontrar essa coisa que você perdeu. E nessa noite você vai ver pela palavra de Deus que existe solução para encontrarmos aquilo que porventura nós perdemos. Ai, irmão, eu sou crente. Mas você era batizado no Espírito Santo, falava em novas línguas? E eu pergunto para você, quantos dias faz que você não é renovado no Espírito Santo? Ei, irmã, você que profetizava, irmão, que profetizava na casa do Senhor e trazia a palavra de Deus para alguém, dizendo assim, diz o Senhor, quanto tempo faz que este Senhor não fala contigo, ou tu não falas com ele mais? Perdeu? Você que cantava louvores ao Senhor e hoje está assentado nem nos hinos da harpa, não quer louvar mais ao Senhor, o que perdeu? A alegria, a esperança dos músicos, não é, músico? Nós ainda podemos retornar, porque o irmão cantou nessa noite, eu posso perder tudo, eu posso perder dinheiro, eu posso perder fama, eu posso perder tudo, só não posso perder Jesus. Pastores que pregavam com ousadia, hoje não conseguem nem ler a Bíblia mais, me desculpem. Homens que oravam e faziam estremecer os céus e a terra, hoje nós não oramos mais. E o pastor disse lá no início, precisamos ficar fortalecidos. É um culto de adoração? É, irmãos. Mas nós precisamos ser chacoalhados. Quem sabe os frutos precisam, né? Precisamos de respostas para os nossos questionamentos. Então eu começo lá pelo capítulo de número 7. Se os irmãos quiserem depois em casa ler do 7 até o 10, vocês vão ver que é exatamente o que eu estou falando. No capítulo de número 7, no primeiro versículo, diz que a arca do Senhor, que havia sido retornada das mãos dos filisteus, agora ela está numa casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab no original do hebraico quer dizer pai da generosidade. Aleluia. E era para ela ficar alguns dias bem rapidinho, mas ela fica lá por 20 anos. Nomearam um dos filhos de Abinadab e colocaram por nome de Eleazar, que por sua vez quer dizer aquele que é ajudado. Você vai ser o guardião da arca do Senhor. Ei, irmãos, eu abro um parênteses aqui. Nessa noite o Senhor enviou um Espírito Santo, um Consolador em você, é o guardião desse Espírito Santo, porque a Bíblia diz que eu sou o templo dele, ele mora em mim, ele mora em você. Nós somos guardiões dele. É a arca da aliança do Senhor que ela está conosco. Não deixe os filisteus apanharem de você e levarem consigo, porque ela é propriedade exclusiva de cada um de nós. Nós pentecostais não podemos abrir mão da arca do Senhor. Olha só, eles estão em um lugar chamado Mispá. E nós já vamos entender o que significa essa palavra. É interessante. E os filisteus cercam Israel. Agora o povo olha para os lados e vê, ou se vê cercado pelos seus inimigos. Coisa triste. Não tem saída. Se eu correr para lá, pastor Barbosa, eles me pegam. Se eu correr para o outro lado, eu estou cercado pelos inimigos. Então eles vão a quem? Ao homem de Deus chamado Samuel, e dizem para ele, Samuel, versículo 7, ora por nós, clama por nós, aleluia, porque nós não temos condições de clamar ao Senhor. Existe algo que impede o meu louvor chegar à adoração de Deus. O meu louvor não está chegando lá. Então você, como líder da nação, clame ao Senhor por mim, por nós. E a Bíblia vai dizer, na sequência dos versículos, que Samuel pega um cabrito e faz um sacrifício, pastor. E Deus ouve o sacrifício de Samuel. E ele troveja naquele dia. O que acontece com os filisteus? São derrotados pelo poder da oração. 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu os ouvirei dos céus, sararei a sua terra. E desde agora os meus ouvidos já estão atentos. Olha, Deus está atento à oração que se faz neste lugar. Deus está atento à tua oração. Aleluia, não interessa do jeito que você está, mas se você se achegar ao Senhor, Ele se achegará a ti. Diz a palavra, diz: achegai-vos a mim, Tiago diz, e eu me achegarei a vós. Jeremias já vai mais longe e diz assim: não é uma fala uma fala simplesinha, não, mas eu quero que vocês clamem. Clame é clamar com grito em alta voz. Clame a mim e eu te responderei. Eu vou anunciar a você aquilo que está oculto, aquilo que tu quer, mas que tu não vê. Tchau. Aleluia. Israel estava afastado de Deus, adorando a Baalaíns, a Astarotes e etc. Deuses cananeus, não adorando o verdadeiro Deus. Então lá em Mispá, Ele diz para o povo de Israel: vocês precisam de arrependimento, vocês precisam voltar. Então Deus vai ouvir, aleluia. Deus ouviu a oração de Samuel. Eles foram exterminados, os filisteus, e o povo se alegrou de uma maneira, aleluia, para comemorar aquele feito. No versículo de número 2 do capítulo 7, a Bíblia vai dizer que Samuel se posta entre Mispá e Sem. No meio desse trajeto, ele pega uma grande pedra e faz um memorial. Não um altar, um memorial. E ele dá um nome para aquela pedra. Ele chama aquela pedra de Ebenezer. No original do hebraico, Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. Eu tenho impressão e eu vejo espiritualmente ele levantando a mão diante da congregação de Israel e dizendo: até aqui Deus nos ajudou. Aleluia, nós podemos dizer isso da mesma forma. Até aqui Deus nos ajudou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mispá. Mispá no original do hebraico quer dizer torre de vigia. Sem no original quer dizer lugar de depravação, ou um lugar tenebroso, lugar de difícil acesso. Olha só onde ele faz o altar, o memorial. Ele sai da torre de vigia, um lugar alto em que ele vai olhar a situação do inimigo e vê o inimigo à distância. Então ele olha talvez à distância e ele vê um caminho difícil de ser percorrido dali para frente, um lugar tenebroso, um lugar de difícil acesso. E ele diz: entre um e outro eu vou fazer um memorial, e eu vou dizer: até aqui na caminhada espiritual o Senhor tem andado comigo, o Senhor tem estado comigo. Aleluia. Mispá, torre de vigia. Nós podíamos ir para Abacuque. Abacuque no capítulo 2 ele vai dizer assim, ó: sobre a minha torre, ou sobre a torre de vigia eu me colocarei, ou eu estarei. Sobre a fortaleza eu me apresentarei e vigiarei para ver o que ele fala comigo, e qual resposta eu lhe darei quando for arguido. Nessa noite o Espírito Santo pergunta: eu tenho ouvido alguma coisa interessante? O que você perdeu? E você pode responder: aleluia. Mispá fala de oração. Silêncio, né, irmãos? Como diz o pastor Roberto, é difícil dar um glória, né? Porque começa a mexer com alguma coisa dentro de nós. Oração. Há um clamor por oração na terça-feira à noite, né, irmãos? Né, irmãs? Será que a igreja lota? Há um clamor dos homens por oração no sábado de manhã. Será que a igreja lota? Eu estou trabalhando, beleza.
Mas e aqueles que não estão? É bom dormir um pouquinho, mas Mizpá, torre de vigia, local que eu estarei para falar com Deus e Ele falar comigo, para eu observar o infinito, para eu observar além da minha visão, um lugar mais alto, é chamado local de oração. Fala de lugar de arrependimento, é onde o povo de Israel recebeu uma dura palavra de Samuel, dizendo que eles precisavam deixar aquilo que existia lá fora, para viver em uma congregação pura e santa. Lugar onde Deus julga causas impossíveis. Difícil vencer os filisteus, né? Mas com Deus é só uma oração e um sacrifício. Não precisa mais nada, o resto Ele faz. Mizpá fala de lugar de vitória. Então eu coloco aqui que entre o conhecido e o desconhecido, porque eu conheço a torre de vigia, mas eu não conheço o Sem, eu não conheço o lugar tenebroso, eu não conheço o caminho perigoso que eu vou andar no dia de amanhã. Então entre um e outro, erga um memorial ao Senhor, e dê um nome a esse memorial, chame ele Ebenezer, e diga: até aqui o Senhor me ajudou, e eu vou vencer. Aleluia. A missão de Samuel, ela continuava. A Bíblia não diz quantos anos Samuel julgou Israel, mas a Bíblia vai dizer que ele julgou até os fins da sua vida. Aleluia. Se vocês olharem os últimos versículos do capítulo 7, vocês vão ver que ele fazia um trajeto. Ele saía de Gilgal. Aleluia. Gilgal no original quer dizer círculo de pedra. Ele saía de Gilgal, ele ia a Betel. Betel é casa de Deus. Ele saía de Betel, ele ia em Mizpá. Mizpá é torre de vigia. E ele chegava em Mizpá, ele ia para Ramá. Ramá era a sua casa. Ramá quer dizer alto, aquele que olha para cima, aquele que se identifica com aquilo que está no alto, ou aquele que espera as coisas que vêm do alto. Ele não ficava no lugar, ele ia para Ramá. Por quê? Porque lá eu olho para cima. Eu me lembro de uma passagem da Bíblia Sagrada de Lucas, capítulo de número 13, verso 22, que diz assim: e percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando, mas caminhava para Jerusalém. Nós percorremos lugares, irmãos, estamos andando por aí, à procura muitas vezes daquilo que nós queremos como objetivo de nossas vidas, buscando muitas vezes aquilo que nós perdemos ali no passado, mas nós não encontramos. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você pode passar por qualquer lugar, mas o teu destino, o meu destino ainda é Jerusalém. A nossa casa ainda é. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora no capítulo de número 8, para resumir, o capítulo de número 8 vai falar que Samuel estava velho. E ele estando velho, seus dois filhos assumem o lugar do juizado em Israel. O nome de um filho dele era Joel. Joel quer dizer o Senhor é Deus. E o outro era Abias. Abias quer dizer o Senhor é Pai. Aleluia. Mas os seus filhos não seguiram o caminho do seu pai Samuel. Eles enveredaram por outro caminho, o caminho do suborno, o caminho dos avarentos, o caminho daqueles que perverteram o direito de Deus. Eles não estão fazendo conforme a vontade de Deus. Os anciãos de Israel chegam para Samuel e dizem: nós não queremos os teus filhos como juízes sobre nós, nós queremos um rei, assim como as nações vizinhas têm, assim nós queremos. Então Samuel se entristece, a Bíblia diz que ele fica muito triste, e ele vai consultar a Deus, e vai falar com Deus, e Deus diz para ele: olha, não esquenta Samuel, porque eles não rejeitaram a ti como juiz, eles rejeitaram a mim, Deus Todo-Poderoso. Dê para eles um juiz, um rei, melhor dizendo. Dê a eles um rei, conforme eles pedem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Deus quer agir, Ele usa qualquer meio para poder resolver o problema. Então no capítulo de número 9,
para que Saul, o primeiro rei de Israel, chegasse até a presença de Samuel, Deus abriu a porteira da casa de Quis, o pai de Saul, e as suas jumentas fugiram. Aleluia. Depois vocês leem o capítulo de número 9. Saul, homem de Benjamim. Sabe o que é Benjamim? Benjamim é felicidade. Eu estou no bem bom aqui, felicidade. Acontece que o problema aconteceu. E a Bíblia diz que fugiram. E Saul, arguído pelo seu pai, diz: pega um dos moços. E se vocês olharem ali, vocês não vão ver nome dado a este moço, companheiro de Saul, no trajeto de busca daquilo que havia se perdido. Eu vou passar rapidinho. Se os irmãos da mídia quiser colocar 9, 4 e o versículo 5, mas vamos começar pelo 4. Ele sai em ordem do seu pai, juntamente com aquele moço, e ele percorre alguns lugares. O primeiro lugar que ele percorre é Efraim. Efraim no original quer dizer frutífero. É quando as coisas dão certo, é quando as coisas florescem, é quando o fruto tem facilidade de ser apanhado. Não é isso que acontece muitas vezes na nossa vida? Nós vamos para um determinado lugar porque ali é lugar de bênção, Alguém diz: ali eu vou ser próspero, então eu vou procurar, porque eu saio da felicidade e eu preciso percorrer um lugar que seja bom e agradável para mim. Então ele vai primeiro em Efraim buscar, encontrar aquilo que ele tinha perdido lá na felicidade em Benjamim. Não encontrou. Então ele vai à terra de Salissa. Salissa no original, especialmente no Talmud babilônico, diz: é o lugar onde as plantas, as frutas amadurecem antecipadamente, ou amadurecem mais cedo. Eu poderia dizer assim: eu fui em Efraim, os frutos ainda estão verdes, eu não consegui resolver o meu problema lá, mas eu vou a Salissa, porque lá já aconteceu algo antes. É aquela coisa de fazer o Senhor, ou responder a resposta do Senhor, antes da promessa ser cumprida na nossa vida. É o caso de Sara. Não é assim que acontece com você e comigo muitas vezes? Que pedimos ao Senhor algo, que Ele nos responda, e nós queremos resposta antes da resposta de Deus, ou seja, antes que o fruto esteja devidamente maduro para ser colhido. Eu já vou, porque existe um lugar onde eu posso apressar aquilo que eu quero buscar para a minha vida. Mas ele não encontrou. Então ele vai para um outro lugar meio parecido, ele vai para Saalim. Saalim da tradução quer dizer, significa aquilo que é seguro, aquilo que é perfeito, impecável, intacto, aleluia. É nesse lugar que eu vou encontrar o que eu havia perdido, porque aqui é lugar seguro, aqui eu tenho proteção, e etc, etc. Mas a Bíblia vai dizer que ele não encontrou ali também. Então ele retorna novamente a Benjamim, e ele diz: eu preciso da felicidade. Mas de retorno à felicidade ele não encontra de novo. Então ele vai a Zuf, no outro versículo. Então ele vai a Zuf. Se a gente analisasse pelo nome da palavra, irmãos, a coisa fica linda, porque Zuf é favo de mel, é colmeia, é alimento, é lugar onde tem coisas boas para se alimentar, é onde eu encontro algo que satisfaz a minha vida, aleluia. Quem sabe eu tenho buscado, é nesse lugar que eu vou encontrar, mas a Bíblia diz que ele também não encontrou lá. Então ele fala para o moço que não tem nome: vamos voltar
Pode ser que o nosso pai já tenha esquecido o problema da jumenta, mas ele deve estar preocupado comigo. 3 dias se passaram, diz a Bíblia. Viu, irmãos? Aí entra a palavra daquele que nos acompanha, que para nós nos dias de hoje chama-se Espírito Santo, Consolador amado, que faz nos lembrar de tudo que nós temos ouvido, que não deixa nós errarmos, que nos convence do pecado, da justiça e do engano, que nos conduzirá à terra prometida, que nos conduzirá à entrada triunfal nos céus e nos apresentará ao Senhor. Não fala de si próprio. Este moço de Saul diz para Saul: nós não podemos retornar, antes nós precisamos ir à casa do homem de Deus, homem honrado. Aleluia. Versículo de número 7. Aí Saul, por falta de inspiração, por falta de entendimento espiritual, porque a pessoa quando está perdida, a pessoa quando está buscando algo que perdeu e que não tem mais a sensibilidade do Espírito Santo, não tem mais a sensatez de Deus na sua vida, para ele não existe mais solução. Mas aquele que está do meu lado e do teu lado, nessa noite abrirá o teu entendimento espiritual e dirá para você: ainda a solução está em ir na casa do homem de Deus, porque ele é honrado. Então o homem Saul diz para ele: para nós irmos lá, nós temos que levar algum presente, porque não podemos nos apresentar diante do homem de Deus de mãos abanando. E ele olha para o seu alforje e não tem mais pão, e ele olha para o bolso e não tem mais presente. Ele diz: nós não temos nada, estamos vazios espiritual, não temos mais nada a oferecer a Deus. E o que nós faremos? Aí aquele que não tem nome diz para Saul assim: Saul, espera um pouco. Verso de número 8. Eu ainda tenho 1/4 de ciclo de prata. Vamos analisar, irmão, 25 centavos. E eu vou levar para dar de presente ao homem de Deus, e ele nos mostrará o caminho. Então vamos. E eles foram. Aleluia. E eles chegaram à casa de Samuel. Deus já havia informado a Samuel na noite anterior, dizendo: apareceu um aqui, lindo, belo, maravilhoso, que sobressai de todos, acima dos ombros. Aleluia, uma média de 1,70, ele tem 2 metros e pouco, é lindo, é maravilhoso. Este será o rei. Deus, ele conhece os nossos projetos, nossos sonhos, e ele já avisa o homem de Deus lá na frente, irmãos. Se você não acredita, feche os teus olhos espirituais e começa a falar com ele nessa noite. Eu não tenho muita coisa, mas eu ainda tenho um coração com um pouquinho de esperança. Eu ainda tenho um coração com um pouquinho de fé. Eu ainda tenho uma botija com alguma coisinha lá. Eu quero que o Senhor enche nessa noite. Então eu voltarei a louvar, eu voltarei a glorificar, eu voltarei a sentir a tua presença, porque a tua presença é o que eu mais preciso. Aleluia. Então eles subiram, acharam, versículo 11. Subiram e acharam ali umas moças que saíram a tirar água. E eles perguntaram: o homem de Deus está aí? E elas lhe responderam e disseram: sim, eis aí, tem diante de ti, apressa-te, porque hoje veio a cidade, porquanto hoje tem sacrifício no alto. Apressa-te para alimentar-se. Capítulo 9, verso 13. Entrando vós na cidade, logo achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício.
Há uma bênção esperando você, irmão. Você já está no local da bênção. Agora no capítulo 10, para nós finalizar, porque as horas passaram, mais 5 minutos. Deus manda Samuel ungir Saul, rei sobre Israel. Saul, no original quer dizer solicitado. Samuel, no original quer dizer aquele que foi pedido ao Senhor. As duas palavras, tanto Saul como Samuel, vêm da mesma raiz hebraica, porém o significado é diferente. No primeiro versículo a Bíblia diz que ele pega um vaso e despeja sobre a cabeça dele e beija ele. Aleluia. É o símbolo de poder, de autoridade, que estava passando de Samuel para Saul. E aí ele começa as frases bonitas lá do versículo de número 2. E ele vai dizer assim: agora está resolvido o problema, Deus já te ungiu, você é capitão dos maiorais de Israel, agora volta. Aleluia. Então, apartando-te de hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. No lugar, no termo de Benjamim, em Zelza. Zelza, na realidade, o significado é meio complicado, porque ele é cinzento, ou seja, num lugar cinzento, num lugar que não é agradável. É naquele lugar que Deus vai se revelar a você. Não é no momento da alegria, não é no momento da tristeza, mas é no momento que nossa alma está pedindo por misericórdia, é no momento que nós estamos pedindo por resposta, é no horário cinzento, no dia cinzento da nossa vida, em que nós dizemos assim: os inimigos me cercaram e eu não tenho mais força. É naquele dia que Paulo disse assim: você deve tomar toda a armadura, porque vai existir um dia chamado mal. Esses homens vão olhar para vocês e vão dizer: ó, as jumentas foram achadas. O teu pai não se preocupa mais por conta daquele problema. O teu pai agora está preocupado contigo. Deus está preocupado contigo, irmão, irmã. Você pode até dizer que Deus não tem te ouvido. E talvez até você diga assim muitas vezes: eu tenho clamado e Ele não tem me respondido. Mas você está aqui. Você tem dito: eu tenho pedido e Ele não tem falado comigo. É porque você não está ouvindo pelos do ouvido espiritual, porque quando abre-se a palavra, Ele está falando contigo. E o homem disse: uma só palavra é suficiente para que eu saia vitorioso. Irmãos, Ele está falando contigo, jovem. Ele está falando contigo, adolescente, com você, minha irmã, com você. Esquece o problema, porque ele já foi solucionado. O problema agora que eu estou preocupado é com o meu filho. Aleluia. E na sequência ele vai dizer assim: e quando dali saíres desse lugar cinzento, para seguires o teu caminho, versículo 3, ele diz: passarás mais adiante, chegarás ao carvalho de Tabor. Tabor no original quer dizer transfiguração, lugar em onde as coisas são mudadas. Aleluia. As nossas horas não deixam. E ele vai dizer assim: encontrarás 3 homens, um deles com 3 cabritos. Eu coloco aqui a representação da Trindade divina, Deus. 3 cabritos é a simbologia do sacrifício perfeito. Por que 3? Porque nós somos tripartidos, nós somos espírito, alma e corpo.
E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, ele diz: e todo o vosso espírito, e toda a vossa alma, e todo o vosso corpo sejam plenamente conservados e íntegros para a vinda de Jesus Cristo. Então existe um sacrifício para o teu espírito, existe um sacrifício para a tua alma, e existe um sacrifício para o teu corpo. Quando esses três estão plenamente conservados, apresentando ao Senhor o sacrifício vivo, agradável e santo, que é a vontade de Deus, então se apresenta o segundo homem, que também tem 3 pães para alimentar o espírito, a alma e o corpo. Quando o sacrifício está pronto e o corpo, o espírito e a alma estão alimentados, se apresenta o terceiro homem, que tem um odre de vinho, porque está na plenitude, e nós já estamos cheios da glória, cheios da graça de Deus, e então vamos ser abençoados. Aleluia. Depois do sacrifício completo, da alimentação completa, da alegria completa, você vai chegar ao altar de Deus. Mas aonde que é o altar de Deus? É na guarnição dos filisteus. Você não lembra que estava cercado? Sim, agora você vai entrar no meio deles. Aleluia. Porque com Deus é diferente, irmãos. Davi diz assim: eu, pelo amor do meu Deus, eu salto um galho. E pelo amor do meu Deus, eu venço exércitos. Eu entro no meio deles, aleluia, e combato com eles. É o que aconteceu aqui. E você vai encontrar um grupo de profeta que vem descendo com alegria, tocando seus instrumentos, aleluia. E o que eles estão fazendo? Estão profetizando. E o que vai acontecer com Saul? Saul, você vai ser tomado pelo Espírito Santo nesse ato, e você vai ser, o Espírito vai se apoderar de ti. E o que vai acontecer? Você vai profetizar com eles. E aí, você vai ser transformado em um novo homem, nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas, pensamentos velhos, as angústias velhas todas passaram. E há de ser que quando essas coisas te vierem à mão, faze-a tudo o que você tem vontade de fazer. Aleluia! Quando você estiver cheio da glória, faça tudo que o Senhor tem, que o irmão e a irmã tem vontade de fazer. Eu vejo aqui Joel capítulo 2, verso 27, que diz assim: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos. O que é sonho? É aquilo que quando chega na velhice a gente diz assim: eu gostaria de ter feito quando era novo, mas não posso fazer mais, porque as minhas forças acabaram. O Espírito Santo vai renovar teu coração, e você vai voltar a sonhar novamente, dizendo: eu queria fazer, agora eu posso fazer. Os meus sonhos foram realizados, e eu estou na presença do Senhor, e Ele vai agir. Jovens terão visões, verão ao alto, verão longe o espalhar da palavra de Deus. Mas não fica por aí. A Bíblia diz que até sobre servos e servas naquele dia eu derramarei do meu Espírito Santo. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos, e que a palavra possa ter sido viva aos seus corações, em nome de Jesus. Amém.